Vamos ler um pouco de uma conferência realizada pelo nosso amigo e fraterno convivente anteriano, Santana Dionísio, que pronunciou em 1933, na Ilha da Madeira, onde se encontrava como professor do secundário. Faz parte de uma obra editada já no Porto em 1940 e é consagrada a Antero. Como sabemos, Santana Dionísio foi um grande admirador e estudioso tanto de Antero como de Leonardo de Coimbra, os dois seres a quem ele se consagrou mais, para além do Raul Proença e a tradição portuguesa ligada com a Faculdade de Letras do Porto, fundada por Leonardo de Coimbra. Esta conferência é um pouco longa, vamos ler apenas a primeira parte. Tentativa de definição e explicação do que talvez seja permitido chamar o fracasso de Antero. A admiração não é idolatria nem pasmos, é a exprimível compreensão de um elevado valor. Se queremos, pois, dar alguma prova de admiração por um homem, tentemos explicar, em primeiro lugar, o merecimento da sua obra e, em seguida, o valor dos seus próprios merecimentos íntimos, virtuais. Se é certo que, em alguns casos, as circunstâncias são tão propícias que as obras vão, digamos, além do que o realizador merecia, outros casos já há em que as circunstâncias se concertaram com tal animosidade que a obra é apenas um sinal do que era possível. A explicação do valor de Antero de Quental implica, parece-me, precisamente um desses problemas. 2 pontos. Para o exprimir, não é bastante a evocação da sua obra. É necessário prescrutar os indícios das virtualidades espirituais que a custo e insuficientemente se traduzirão. De outro modo, nem se atinge o significado do que mais vale na sua obra fragmentária, nem a compreensão de um dos seus mais importantes elementos do seu drama. Será difícil encontrar no nosso país alguma pessoa, entre parentes, medianamente cultivada, entenda-se, que não tenha algum conhecimento de Antero e, em consequência desse conhecimento, que vá que seja, não lhe diga, entranhada admiração. Esta verdade não embarga o dever de se formular outra menos reconfortante, a de que é, de certo, ainda mais difícil descobrir alguém, mesmo entre as pessoas cultas, que, conhecendo embora suficientemente a sua existência e obra, esteja em estado de espírito de ver o que na primeira houve de mais dramático e na segunda mais exigente de especulação, de especulativa atenção. Geralmente, os que entre nós possuem alguma intuição do valor de Antero de Quental possuem-na em função da sua obra de poeta. Outras, muito importantes expressões dos seus espíritos, a sua correspondência de conteúdo especulativo, os seus escritos de crítica estética e socialmente, e nomeadamente os seus 2 ensaios filosóficos, realizados um para pôr em evidência as insuficiências das especulações naturalistas dominantes na sua época, e o outro para apontar as tendências convergentes do pensamento europeu. Como Antero pretendia amplamente expor numa obra discursiva que seria o seu testamento filosófico, tais expressões do seu espírito
são bastante apressadamente atendidas. Daí resulta que, embora a cada momento vejamos enfocá-lo como poeta-filósofo, poucos são os possuidores da consciência de que Antero não deve ser designado como filósofo simplesmente por ter coroado a beleza das suas poesias, de impressionantes sugestões metafísicas, mas por alguma coisa mais. Sem dúvida, Antero aliou de tão genial modo o sentido da expressão artística e a veemência mediúnica da inspiração com a capacidade de condução dessas duas gratuidades pelo pensamento que poucos poetas há, através dos tempos em quaisquer literaturas, a quem se atribua mais adequadamente o nome de poeta-filósofo. Antero legou-nos, porém, alguns escritos em prosa demonstrativos de que o seu espírito não se satisfazia com as intuições transcendentes dos seus instantes de poesia. Aqui passamos o primeiro comentário até a esta última frase. Antero legou-nos, porém, em alguns escritos em prosa demonstrativos de que o seu espírito não se satisfazia com as intuições transcendentes dos seus instantes de poeta. Esta designação de intuições transcendentes para as partes mais elevadas, mais constitutivas dos sonetos e da sua poesia, tem que se lhe diga, porque se algumas são, há muitas outras que são meramente imaginações, especulações, criações por palavras de conceitos e ideias que ele tem como verdadeiros ou que se sente atraído, sem serem necessariamente nem intuições, nem transcendentais, nem tão transcendentais. De facto, Antero, embora dotado de uma energia poderosíssima de amor na sua juventude, de idealismo ao longo da sua vida, de religiosidade também em toda a sua vida, como sabemos, há vários tipos de religiões ou de religare, e Antero, infelizmente, condicionado pelas tais circunstâncias, acabou por não desenvolver suficientemente, como Santana Dionísio diz logo no princípio, os tais indícios das virtualidades espirituais que a custo e insuficientemente se traduziram. De facto, se nós observarmos a um nível dos seus últimos 22 sonetos, que constituem a última parte desse seu belo e importantíssimo livro, Os Sonetos, escritos entre 1880 e 1884, ou pelo menos assim datados e catalogados e ordenados, nós encontramos poucas intuições transcendentais verdadeiramente válidas, valiosas, luminosas. Talvez a que eu tenha sinta até mais poderosa, para além de uma aspiração à luz que está presente em todo o universo, e nesse aspecto ele sendo um panteísta ou um panpsíquico, é a sua consciencialização que existe um corpo místico da humanidade, que existe uma comunhão com os mortos, com os que já partiram, que ele conhece ou que conheceu, e que, de algum modo, ainda o podem inspirar
E na noite imensa que ele tanto sondou e sempre sob a figura tutelar da amante ou de atração perigosa da morte, volta e meia lhe surgiam esta intuição da santa campanha ou santa companhia ou corpo místico da humanidade, ou em termos mais científicos, a existência de um campo unificado de energia, consciência e informação, onde os espíritos, os seres, funcionam e interagem, é talvez a intuição mais importante de Antero, pois que, tanto em relação como ao próprio espírito, como à divindade, Antero não conseguiu, pelas circunstâncias da sua época, desenvolver as virtualidades espirituais que tinha dentro de si. Avancemos para a continuação da leitura do texto de Santana Dionísio. Na sua adolescência, uma palavra acolhe aos seus lábios frequentemente como refração de uma sagrada antise, em francês, em itálico, uma obsessão quase do seu espírito. A palavra, quase sempre por ele escrita em maiúscula, filosofia. Em uma página ingênua dos 17 anos, essa palavra aparece 4 vezes. Num outro artigo de análise incipiente 12 e 5, a palavra gêmea metafísica. Isto podia não ter significação, pois a evocação assídua do nome é, em muitos casos, a maneira de uma pessoa mostrar mais distante ou inabilitada a atingir a realidade que por ele se designa. Aqui, Santana Dionísio mostra o seu sentido cáustico e irónico, que o caracterizou muito, entrando em muitas polémicas, em especial em defesa de Antero e de Leonardo de Coimbra contra alguns elementos mais realistas, mais pragmáticos, mais materialistas. E aqui Santana Dionísio faz com que as palavras muito repetidas sejam consideradas como quase que falsas. Poderíamos acrescentar que, já de um ponto de vista espiritual, nós podemos ter algumas palavras mais repetidas e verdadeiramente sentidas e assimiladas e dinamizadas, e são então os mantras. Na tradição indiana, essas palavras ou frases com energias especiais e que, meditadas interiormente, nos dão certas energias ou nos elevam a certos estados de consciência. Provavelmente, Antero tinha algo de consciência disso, já que leram os Vedas, parte dos Vedas e outros textos sagrados. E esta palavra era certamente uma noção de... Peço desculpa desta fatal interrupção. A repetição destas palavras mantras era uma forma de ele próprio exprimir o que sentia na alma e evocar do mundo das ideias e do mundo espiritual tal realidade. Filósofos, o amigo, o amante da Sófia, da sabedoria. Uma palavra que, de facto, muitas vezes é repetida sem verdadeiramente amor à sabedoria, ou é assumida mesmo como uma animosidade contra certa sabedoria. E então temos filosofias radicalmente materialistas ou que não tentam aprofundar a dimensão do espírito, da liberdade, do amor, etc, etc.
Mas voltemos a Santanas. Mas não é este o caso. Antero de Cantal realizou na sua maturidade alguma coisa, pouca, sem dúvida, mas suficiente, para garantir a seriedade das aspirações veementes traduzidas na sua juventude e para a reflexão filosófica. E tem razão Santana, o último trabalho de Antero de Cantal, As Tendências Gerais da Filosofia na segunda metade do século XIX, mostram dominando o pensamento filosófico da época, com todas as suas raízes no pensamento do século XVIII, e por ele Antero sobrevive como filósofo, ainda que mesmo já nos seus maravilhosos envios de cartinhas para os seus amigos existam verdadeiras pérolas filosóficas e referências a muitos filósofos e discussões sobre filósofos e suas filosofias. Lembro-me de ainda há dias ter visto numa carta quando ele diz que vai para o Bussaco levando consigo o seu Plutarco, um dos mestres espirituais, morais e filosóficos da civilização grega, já na sua parte final, mas que foi ainda um iniciado e sacerdote dos mistérios. Avancemos. Se nos deslocarmos do círculo de convivência escrita literária, dentro do qual domina a opinião estabelecida de que Antero é essencialmente um poeta, para o círculo da doutrinação político-social, depararemos com uma opinião bastante diferente e não menos arraigada. Entre os operários de certa cultura e os escritores que os representam, Antero é concebido como uma personalidade revolucionária nascida para a intervenção política direta. E, de facto, para quem vê exteriormente a sua biografia, Antero aparenta ter sido uma natureza combativa que se comprazia na procura da ação concreta do conjurado, do condutor, do preparador de movimentos, em itálico, esta palavra. Ele mesmo, na sua carta autobiográfica, dirigida a William Stork, confessa ter sido, em certa fase da sua vida, uma espécie de pequeno La Salle, um ativista socialista francês. Atenda-se, porém, à ironia amarga e latente que sublinha essa recordação, e não se esqueça a declaração muito precisa que na mesma carta se encontra. Os pontos. Consumi muita atividade e algum talento, merecedor de melhor emprego em artigos de jornais, em folhetos, em proclamações, em conferências revolucionárias. Fecha aspas. Parece-me que não se pode ser mais discretamente claro. Por estas confidências, se vê que Antero, no fim da sua vida, via ter sido um desvio do seu destino as suas sucessivas experiências e veleidades da ação imediata, muito ingênuas algumas, e todas fracassadas em que se envolvera. Bem sabemos que são essas experiências sinceras e ingênuas, entre parênteses, e sempre mal sucedidas, que dão à vida de Antero o halo de tocante quixotismo, sem o qual não há significação e beleza transcendentes na vida dos homens. Aqui está um belo parágrafo de Santana Dionísio, um homem muito subtil, muito discreto, pequeno, com uma voz baixinha, doce, e que era capaz de ser tanto altamente crítico e cáustico, como até violento nos seus ataques e defesas, mas também com uma capacidade de abertura ao subtil e ao sagrado e ao transcendente, aqui numa bela valorização, e em que liga Antero com Dom Quixote
e com essa necessidade de todos nós termos o nosso quixotismo, a nossa luta por ideais. E ao ler isto no dia 25 de Abril, certamente que devo homenagear todos os seres, todos os que antes do 25 de Abril já lutaram por essa liberdade de uma forma ou de outra e que merecem essa consideração de serem homens ou mulheres também com a sua beleza transcendente. No entanto, continua Santana, não acreditamos que essas experiências respondessem às suas mais íntimas solicitações, ao que podemos talvez chamar a intelectual essência da sua personalidade. E aqui remete-nos para uma nota no fim do seu capítulo que acaba por ser uma pequena referência a outra conferência que ele fez sobre este mesmo assunto. Ora, um amigo íntimo, Oliveira Martins, confirma-o quando escreve no In Memória. Assisti-lhe a mais de uma crise de fantasia revolucionária em que ele acreditava ingenuamente, mas como ao lado da alucinação revolucionária tinha a inteligência lúcida passada à crise, ele próprio criticava como ninguém o seu desvairamento. Esta frase, Oliveira Martins, tem que se liga porque claramente que Oliveira Martins foi um homem que subiu lentamente e subiu a cargos de poder, chegou a ministro e condescendeu e, de certa forma, aburguesou-se muito mais que Antero, e daí este exagero de chamar fantasia revolucionária, acreditava ingenuamente, alucinação revolucionária, criticava como ninguém o seu desvairamento. Isto aqui é suspeito, esta frase de Oliveira Martins, tanto mais que sabemos que nesse momento importante que foi a Liga Patriótica do Norte, exatamente uma das várias, ou das algumas experiências de vida sinceras e ingênuas, como Santana Dionísio lhe chama, e na qual Antero, já há um ano da sua morte, sai de Vila de Conde, chamado pelos estudantes e pelos intelectuais e operários ou trabalhadores mais lúcidos do Porto para dirigir a reação nortenha ao ultimato do imperialismo inglês. É a famosa Liga Patriótica do Norte, em que Antero de Quental brilhará durante algum tempo, mas sempre com uma leve desconfiança, se calhar, que não iria suceder, e de facto os partidos não apoiaram e o movimento acabou por morrer, e isso contribuiu para a desilusão de Antero. Mas de qualquer forma, sabemos também que nessa altura Antero tinha preparado mais escritos, mais proclamações da que existe, e que Oliveira Martins evitou um pouco que isso acontecesse, tal como anteriormente também já tinha tido algumas atitudes que podem ser consideradas criticáveis, nomeadamente quando aconselhou Antero a não concorrer a professor da Faculdade de Letras de Lisboa, segundo alguns críticos e especialistas, como Ana Maria Almeida Martins, com muita razão, pois Antero seria arrasado. Quanto a mim, mais valia a experiência. Mas avancemos. O gosto ascético da reflexão, já em Coimbra, nele se manifestara descontente e superior, em itálico estas duas palavras, a essas fugas da personalidade para a ação. A necessidade de solidão dava-se a Antero justamente depois dos transes
de combatividade coletiva, greves, polémicas, conjuras, em que a sua interferência era sempre primacial. Num dado momento, sobrevinha-lhe o desgosto da ação. O insubstituível condottiere, italiano, itálico, o condutor, o líder, o chefe de guerrilheiros, partia clandestinamente para a serra, geralmente do Bussaco, ou para o litoral, Figueira da Foz, à procura de grandes horizontes e silêncios. Foi o que sucedeu, por exemplo, na fase mais ruidosa da chamada questão do bom senso e bom gosto, quando a polémica por ele originada se tornou em verdadeira refrega. Antero sentiu-se tão noticiado que de repente desapareceu, refugiando-se, parece, na Figueira da Foz, e, segundo alguns testemunharam, nunca mais pôde ouvir sem repugnância a alusão a essa questão. Este facto é natural, todos nós temos necessidade de momentos de ação e de recolhimento, e quanto mais pessoas de grande sensibilidade, como Antero, e que grande capacidade de liderança, envolvimento num determinado momento e depois distanciamento, desprendimento para poder conseguir retomar o seu contacto com o seu interior, com o seu espírito. Isto é fundamental as pessoas fazerem ao longo da vida. Não devemos ver isto como algo de conflituoso, mas um movimento pendular entre o exterior e o interior, e, portanto, não podemos considerar as intervenções no exterior de Antero como destruidoras das suas capacidades mais filosóficas. Antero não era um homem de gabinete, não era um homem como Oliveira Martins ou Teófilo Braga, que escreveram sem qualquer experiência, sem qualquer intuição, por exemplo, sobre os mistérios espirituais e religiosos, e escreveram muito sobre religiões, sobre mitos, etc. Tudo a partir apenas de compulsarem, de coligirem em bibliotecas informações e gerando daí livros com muita superficialidade, não só porque a informação da época era bastante reduzida e fragmentária em relação às fontes, como também pela incapacidade de terem uma visão mais clarividente, uma visão mais nascida de uma osmose deles próprios enquanto seres espirituais, com essa realidade bem mais complexa que aparece numa mera visão intelectual ou histórica ou descritiva. Avancemos para esta continuação da leitura, mas talvez terminemos aqui, dado que estamos em quarentena, e será então a altura de lembrarmos que, de facto, este momento difícil que atravessamos apela exatamente a uma maior capacidade de sintonização interior, de pôr em ordem toda a nossa memória, seja de objetos, de escritos, de fotografias, de imagens, de amizades, de casas, de locais de trabalho, e, simultaneamente, também fazer a interiorização mais profunda e a tentativa de nos aproximarmos mais do espírito, de modo a que as tais virtualidades espirituais referidas por Santana venham mais ao de cima e possamos ter uma melhor compreensão do universo, de nós próprios e de Deus, e do que estamos aqui a fazer e quais as ações necessárias ou não. Muita luz e amor. Saudemos, portanto, tanto Santana Dionísio como Antero de Quental, dois amigos, e possam eles receber as bênçãos divinas e espirituais
e chegarem até nós. Tu